Eu li, rapaz, que o Bahia poderia botar um time alternativo contra o Botafogo no próximo domingo. Visando o jogo contra o Flamengo na quarta-feira, dia 28, porque esse título da Copa do Brasil passa a ser um título muito importante que o Bahia não tem. E para as pretensões do Bahia de chegar à Libertadores, seria um caminho mais curto esse título da Copa do Brasil. Então o Bahia está vendo possibilidades, em passando pelo Flamengo, em ver aberta assim a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Já poder ver essa possibilidade a olho nu e não está olhando mais de binóculo. Então há essa possibilidade. Agora há também outra possibilidade do Campeonato Brasileiro, porque se o Bahia bota um time alternativo e perde o Botafogo, o Bahia perde uma chance de poder encostar em Flamengo e Palmeiras, que tem 41, pode encostar com 12 triunfos, caso um dos dois não ganhe, percam os dois. Agora o problema aí é do saldo de gols. O Palmeiras tem 12, o Flamengo tem 11, o Bahia tem 8. Mas pode, quando nada, ficar no bolo, perto com eles ali, com os 41 pontos do Campeonato Brasileiro. Então, eu particularmente não acredito nessa possibilidade do Bahia colocar um time alternativo, porque o time do Bahia está inteiro. O Bahia não perdeu ninguém por contusão, teve tempo para poder trabalhar, teve tempo para descansar, que teve um folgão aí de quase 3 dias. Diria que 2 dias e meio, com o dia que voltou de viagem. O time só voltou na quarta-feira. E o Bahia hoje não é um time cansado, aquele time estressado, cansado, nem fisicamente, nem psicologicamente. Então, eu particularmente não acredito, mas que há essa possibilidade no ar, pelo que disseram hoje. Daqui a pouquinho eu quero ver a opinião de Magrinho sobre isso. O ouvinte aqui diz o seguinte: cadê o nome dele? E como é o nome dele? É Jones. Bahia não pode reclamar da sorte. Pega o Botafogo sem Luiz Henrique, Savarino, Cuiabano. Pega o Flamídia sem Arrascaeta, Pedro Gabigol, Wesley, Cebolinha. Aproveita a oportunidade e passa por cima. Não vejo motivo de estar poupando, colocar um time alternativo. Porque é o seguinte, embora a gente saiba, Tony, que entre aspas, a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores da América. Por que o caminho mais curto? Porque você tem menos partidas, né? Você faz quantas partidas, né? 7, né? Mais ou menos isso, se eu não perdi a conta, né? Para você chegar ao título, para chegar à final da Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, você tem 38 rodadas. Para você conseguir o G4, às vezes a depender do que aconteça na Libertadores, vira G6, vira G7, né? Já foi G7 uma vez. Para você conquistar a Libertadores da América, você tem a fase direta e a fase a pré-Libertadores, né? Mas assim, cara, o Bahia ainda não tem no seu currículo sequer uma semifinal da Copa do Brasil. O Bahia sempre caiu nessa fase, né? Caiu pro Grêmio 3 vezes. Pro Juventude, né? E naquela ocasião... 99, não foi aquele ano? Aí contratou o goleiro. Isso, é Emerson. Presidente Emerson, né? Foram 2 grandes jogos naquele dia, aqueles 2 jogos, em Caxias e na Fonte Nova. Isso, caiu pelo Grêmio. Sim, cara. E além do que o ouvinte acabou de falar, mas é isso mesmo, há uma possibilidade muito grande de Flamengo e Botafogo pouparem os seus jogadores. O Grini, eu conversava com alguns colegas lá meus colegas de redação da tarde sobre isso, exatamente isso. O Bahia tem uma bela oportunidade para avançar a semifinal. A questão do Flamengo, que ele está falando, ele se refere à Copa do Brasil. Sim. Então, não é poupar. O Flamengo realmente tem jogadores machucados, como ele citou aí, o próprio Wesley, Pedro, Arrascaeta, são jogadores que vão ficar fora porque estão machucados. Aí não é nem poupar, porque é jogo de ida na Copa do Brasil. Exato. Em relação ao Botafogo tem um bocado de jogador lesionado. É porque é o seguinte, eu tava vendo aqui. Cuiabano, dúvida. E tem um problema na clavícula. Isso. Né? O lateral direito, o Matheus Ponte. O zagueiro Alexander Barbosa e o atacante Savarino são desfalques certos porque estão suspensos. Tomaram o terceiro. E são todos titulares. Titulares. Certo?
Aí vem a galera que talvez não venha, porque não sei o que, não sei o que. Luiz Henrique é um deles. E Cuiabano também. Luiz Henrique sai do jogo do Palmeiras com problema muscular. Exatamente. Aí tem aqueles que estão lá fora ainda, Eduardo, Júnior, né? Tem um bocado de gente Massal, tem uma galera. Que Jefinho, esses são os lesionados que já não vinham jogando. Mas o Botafogo tem elenco bom, tem. É isso que eu tava, mano. Muito superior ao do ano passado. Isso que eu ia falar. Porque entra outro. Mesmo assim, é um time que você tem que tomar os seus cuidados, né? Não tem pra onde correr. Quem viu o jogo contra o Palmeiras vai tomar. É um time muito perigoso. Agora, em relação a perigo, e o Bahia? Você, daquela hora que você falou aquilo, surgiu alguma novidade ou não? Não, até agora não. Eu não creio que isso aconteça. Sabe por quê? Existe a questão do cansaço, mas essa semana o Bahia teve a semana cheia. O Bahia descansou fisicamente seus jogadores, descansou mentalmente seus jogadores. E eu creio que até para o segundo jogo contra o Flamengo, o Bahia não vai precisar poupar. Por quê? Porque o Bahia joga no dia 31 pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bragantino, lá em Bragança Paulista. Depois o Bahia só volta a jogar no dia 14 devido a esse intervalo data FIFA da seleção brasileira. Então, nesse intervalo aí, eu creio que não vai ser necessário também o Bahia poupar. Não sei, a gente não pode duvidar de nada, mas eu não creio que o Bahia poupe. Hoje, outra boa notícia na cidade tricolor pela manhã. Nós tivemos a notícia na quarta-feira que o Ademir foi liberado, treinou ontem normalmente. E hoje quem foi liberado e entregue ao Rogério Tome Rezende. Rezende foi liberado pelo departamento médico, departamento físico, depois do treinamento de hoje pela manhã. Ele que estava em transição, lembra no último compromisso que chegaram até a anunciar que ele tinha sido liberado, mas parece que o departamento físico resolveu dar uma segurada para que o Rezende aperfeiçoasse mais a forma. E hoje o Rezende foi liberado pela manhã e é um jogador que já treinou normalmente após se recuperar de dores no pubis e ficar à disposição de Rogério Ceni. O Rezende tem quase um mês que não joga devido a essas dores no pubis. O início da atividade de hoje pela manhã contou com os atletas na academia, depois no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, e parte do grupo treinou jogadas aéreas com o auxiliar Charles Herbert. Enquanto isso, no campo 1, Rogério Ceni comandou uma atividade tática em campo aberto, que contou com participação de alguns jogadores do Sub-17 do Sport Clube Bahia. Em seguida, os jogadores trocaram de campo e com isso Charlie Herbert liberou o trabalho de posse de bola com saída de jogo em campo reduzido, enquanto Ceni correção de posicionamento e posse com bola. Para finalizar as atividades do dia, o trabalho com jogadores de ataque, eles praticaram finalizações, enquanto houve trabalho defensivo para os jogadores que jogam lá atrás, principalmente o trabalho de cabeceio defensivo para a dupla de zaga Canu e também o Gabriel Xavier, e colocando também nesse pacote aí os dois volantes, o Caio Alexandre e o Jean Lucas. O atacante Biel e o lateral Gilberto continuam em tratamento, enquanto Acevedo, que é outro que pode qualquer dia desse ser entregue também ao Rogério, está naquela fase de musculação. A semana passada ele já deu uma trabalhadazinha no campo, depois voltou para a academia. Devido ao tempo que tem parado, o departamento físico do Bahia está tendo um certo receio de colocar o jogador de primeira, e aí então o Acevedo não foi liberado ainda, mas deve ser o próximo jogador a ser liberado. Com isso, Tony, aquela equipe que venceu ao Botafogo
aqui em Salvador, aquela equipe que venceu o Bahia e aquela equipe que venceu o Grêmio deve ir a campo. Marcos Felipe, Santi Arias, que deve ir para a seleção colombiana, mas até agora nada foi dito. Ele e também quem vai para a seleção colombiana, a seleção do Uruguai, Luciano Rodrigues, está dependendo do julgamento que vai ser no dia 26, uma confusão que teve na Copa América. E com isso, Marcelo Bielsa terminou convocando mais jogadores e o Luciano Rodrigues deve estar nesse pacote meia do Bahia, o Bahia pode perder esse também para a seleção do Uruguai. Então, voltando ao time, Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, o jogador Everton Ribeiro e Cauli, Everaldo e Tassiano. Tá dando certo. 3 jogos seguidos, um pela Copa do Brasil e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Melhorou a situação do Bahia na tábua de classificação. O Bahia, que já começava a descer a ladeira, hoje está em quinto, com 38, mesmo número de pontos do São Paulo, mas ganhando nos critérios. E o Bahia tem tudo para melhorar a sua situação. Por isso que eu não acredito em time alternativo, já que o time também precisa pontuar no Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, Magrinho, sobre esse negócio aí, cara, essa escalação que o Mané passou por aí, como é que você analisa aí? É a melhor escalação que o Bahia tem, vem dando resultado, porque, né? Retomou o caminho das vitórias a partir da Copa do Brasil contra o Botafogo, e aí culmina com o Bavi, depois esse jogo fora de casa contra o Grêmio. E outra coisa, Tony, os 2 jogos que o Bahia se deu o luxo de dar folga aos seus jogadores, coisa que dificilmente estava acontecendo. Por quê? Porque são quase 2 jogos, 3 dias de folga. Porque são jogos em casa, não tem deslocamento, não tem nada, recebe o Botafogo no domingo, 4 da tarde, joga na quarta-feira contra a equipe do Flamengo em casa, pela Copa do Brasil, não viaja, não é? Como disse Messias, concordo, Messias, o Bahia tem necessidade também de pontuar na Série A do Campeonato Brasileiro, e nesse momento eu acho que ele tem que priorizar as 2 competições. Com o descanso que teve, se você tivesse, por exemplo, uma alegação do departamento físico ou dos exames de secar, informando, não pode colocar esse jogador por isso e por aquilo, aí sim, aí você poderia tirar um outro jogador desse time, mas o time está encaixado. Não vejo motivo, não acredito que Rogério Ceni vá modificar o time ou fazer alterações ou colocar um time misto, mesclado para esses 2 confrontos, não. São importantíssimos, tanto o contra o Botafogo, e você chamou atenção, Tony, mesmo com essas ausências por contusão e suspensão que você trouxe, o Botafogo tem um elenco muito forte nessa temporada, e o Flamengo, Copa do Brasil em casa, ele precisa fazer o resultado. Até para a segunda partida eu não vejo necessidade do Bahia poupar jogador, porque joga. Depois do Flamengo, o Bahia joga no final de semana, 31, acho que é domingo, né? Contra a equipe do Bragantino, lá em Bragança, e só vai jogar no dia 12, quer dizer, a equipe fica 12 dias nesse intervalo da data FIFA. 31 sábado. Então não é sábado 31, né? Então não vai ser necessário em poupar jogadores. Se existir essa ideia aí, é dar bola pro azar. É isso. E precisa, como o primeiro jogo é aqui, Tony, ele precisa, né, jogar o suficiente para garantir uma tranquilidade no jogo da volta pela Copa do Brasil. Com certeza. Fazer o dever de casa bem feito.